E começando pelo prospectivo, ou estudo de coorte, reparem que o estudo começa aqui do lado esquerdo com a seleção dos indivíduos, aquilo que se chama a coorte que vai ser acompanhada, e desses indivíduos vai haver um grupo que vai ser exposto a algo e outro grupo que não vai ser exposto a nada. Por exemplo, estamos a tentar determinar a causa do cancro do pulmão. Ao princípio, determina-se o fator de exposição, que neste caso seria o hábito de fumar, e a reação esperada, que será contrair o cancro do pulmão. E depois escolhe-se uma amostra de sujeitos que são expostos ao fator, por exemplo aqui uma amostra de fumadores, ao mesmo tempo que se escolhe para o grupo de testemunho ou para o grupo de controlo, serão os não fumadores, que não são expostos. Mas tem o investigador manipulado nada. Eles já são fumadores sem ninguém os incentivar e já são não fumadores também. Depois vai-se ver o que vai acontecer ao longo do tempo, fazendo vários exames, e eventualmente alguns vão apresentar o resultado, ou seja, vão contrair o cancro do pulmão, outros não, quer seja dentro dos que foram expostos, dos fumadores, quer seja dentro dos que não foram expostos, dos que não são fumadores. Estes exames sucessivos que se vão fazendo ao longo do tempo, se houver realmente uma relação entre o fator de risco, que é o hábito de fumar, que pode levar mais facilmente a contrair o cancro do pulmão, este quadrado aqui, dos que têm o resultado, vai ser maior do que este quadrado aqui, dos que não fumam. E é esse o objetivo destes estudos de coorte. Também se poderá fazer um estudo mais curto, sendo de coorte, porque os estudos de coorte são longos e caros, dispendiosos, é preciso deixar passar muito tempo. Se nós só começarmos o estudo, em vez de ser na seleção dos indivíduos, mais à frente, com a apresentação dos resultados, mas para isso precisamos de comparar os resultados com fichas clínicas, com históricos dos pacientes, e é claro que os resultados vão depender muito da qualidade desses registros clínicos, mas a direção continua sempre para a frente no tempo, como veem aqui. É claro que existem vantagens e desvantagens nestes estudos. O facto de eles serem muito longos faz com que, ao longo desse tempo, alguns dos seus participantes, dos sujeitos que estão a ser estudados, abandonem o estudo, e isso poderá alterar os resultados. Uma grande vantagem é que, como se observa um sujeito no início do período de follow-up, período de seguimento, por exemplo, no caso do hábito de fumar e do cancro do pulmão, todos eles no início, tanto os expostos como os não expostos, não tinham cancro do pulmão antes de começar o estudo. E depois vai-se acompanhar ao longo do tempo, portanto, se o cancro surgir, pode-se assumir que a causa precedeu essa doença. No entanto, não serve para gerar novas causas da doença depois de ter começado o estudo, portanto, do follow-up ter começado. Porquê? Porque no princípio detecta-se se o sujeito tem ou não tem essa doença, se tem ou não tem cancro do pulmão. Imaginem que um outro fator para o cancro do pulmão poderia ser o facto de viver em ambientes exageradamente úmidos, mas nós não registramos isso ao princípio. Por isso, não sabemos se o sujeito está ou não exposto a essa situação. Se isso acontecer mais tarde, já teríamos que começar um novo estudo com outro período de follow-up. Uma outra desvantagem é que este tipo de estudo não serve para estudar causas de doenças raras. Se a doença é rara, muito poucas pessoas a contraem. Logo, para no fim termos um grupo com um número representativo de sujeitos com aquele resultado, com aquela doença rara, era preciso começar o estudo com uma coorte enorme de milhares de pessoas, para que no final apenas algumas contraíssem a doença. Ora, isso seria muito dispendioso. Avançando agora para os estudos de caso-controlo, ou inquéritos retrospectivos, reparem que agora o estudo já começa aqui à direita, quando já sabe quem é que são os casos e quem é que são os controlos. Por exemplo, os casos são aqueles que apresentam uma determinada doença. Vamos supor tendinites ao nível dos membros superiores, das mãos e dos braços. E os controlos são aqueles que não apresentam essa doença, portanto, são saudáveis em relação a isso. E vai-se olhar para trás, no tempo, para ver o que é que aconteceu para que uns contraíssem mais tendinites do que os outros. Ou seja, houve uns que foram expostos, por exemplo, trabalham muitas horas no computador, e outros que não foram expostos, mas mesmo assim contraíram as tendinites. E no grupo de controle, a mesma coisa. Há pessoas que trabalham muitas horas ao computador e outras não. Se houver alguma relação entre estes dois fenómenos, dos que têm a tendinite, haverá muito mais sujeitos que foram expostos, que trabalham muitas horas ao computador, do que cá em baixo. Este estudo tem mais vantagens que o anterior, que o estudo de coorte. Primeiro, porque é indicado para estudar doenças raras. Porquê? Porque quando se começa o estudo, já se sabe quem é que tem a doença e quem não tem. Portanto, os casos e os controlos. Logo, já não precisamos de escolher tantos sujeitos. Podemos usar amostras mais pequenas, ou grupos mais pequenos. Também uma vantagem, um método de amostragem. Nós já sabemos à partida quem é que vai fazer parte de um grupo e quem é que vai fazer parte do outro. Portanto, a amostra já está automaticamente definida. Os que têm a doença são um subgrupo da amostra e depois só temos que pegar em sujeitos saudáveis para os poder comparar, em igual número e em iguais características, por exemplo, de idade, sexo e afins, para comparar em pé de igualdade.
Outra vantagem é que são mais rápidos e mais baratos do que o estudo de coorte, precisamente por aquilo que eu disse. Não é necessário tantos sujeitos, porque já estão identificados à partida quem são os casos e os controlos. Do lado das desvantagens, o fator de risco é obtido depois de ter ocorrido a doença. Nunca sabemos se realmente foi por usar muitas horas o computador que aqueles sujeitos contraíram mais tendinites, ou se foi por outra coisa qualquer. Por exemplo, porque já tinham uma predisposição genética para isso, ou porque mais uma vez viviam em ambientes exageradamente úmidos e que propiciavam esse tipo de lesões. É sempre uma dúvida se o que está antes da doença foi realmente a sua causa ou não. Depois, temos também o facto de os casos virem de um grupo e os não casos virem de outro grupo, que não da mesma população, também poderá ser considerada uma desvantagem. Finalmente, temos os inquéritos ou os estudos transversais, em que aqui selecionam-se os indivíduos sim, mas o estudo começa logo com a obtenção dos resultados. Os inquiridos a preencherem o inquérito, por exemplo, por questionário, e não há direção, é o que é que está a acontecer neste momento. É tipicamente indicado para perguntar a um grupo ou a uma comunidade as suas características para depois servir de base ao planeamento de programas de saúde ou de intervenções educativas. Estes têm a vantagem de servirem para estudarem condições que se possam medir quantitativamente, indicar, por exemplo, quantas vezes é que tem determinado comportamento, que varia num determinado período de tempo, por exemplo, a pressão arterial, mas um período de tempo curto, e mesmo doenças frequentes, tipo a bronquite ou a asma, saber a frequência com que isso acontece. Mais uma vez, também não se consegue distinguir se a causa foi um antecedente ou uma consequência da doença, porque não há linha de tempo. O estudo é feito naquele momento. Posso perguntar quais são os hábitos tabágicos num questionário. Posso perguntar se o doente sofre ou não de bronquite, mas como não o acompanhei ao longo do tempo, não posso automaticamente associar o facto de fumar leva a uma frequência aumentada de bronquite crónica. Teria que conduzir um dos outros estudos de que já falámos. No entanto, é o mais adequado para planear programas e políticas de saúde, porque primeiro faz um diagnóstico à nossa população ou ao grupo que nos interessa, para depois intervir. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na primeira etapa da fase metodológica, que consiste em escolher um desenho de investigação, que é uma etapa que se destaca pela escolha do tipo de estudo que o investigador vai conduzir, apesar de não ser esse o único elemento, como vemos aqui. E neste vídeo fez-se uma apresentação dos estudos do tipo descritivo, mais utilizados, e nos próximos vídeos detalhar-se-ão cada um dos outros dois grandes tipos.